Olá, pessoal! Mais um caso prático que poderia ser um exemplo de seguro de no ou seria um exemplo de exclusão. Você vai descobrir tudo isso ao longo desse vídeo. Vamos falar sobre o que está acontecendo com a CVC, né? Que eles estão propondo aí, vão propor, né, numa assembleia para os acionistas a possibilidade de ajuizar não é o termo, né? De promover uma arbitragem contra 4 ex-administradores. Mas antes de contar o que está acontecendo, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações para que você saiba de todos os casos práticos que são usados como exemplos de cobertura ou de exclusão, mas para que você possa entender como funciona o seguro na prática, né? A forma mais fácil da gente aprender é vendo no caso real, né? Como que seria uma regulação de sinistro, um evento coberto, quando que pode usar, quando tem situações que seria um risco excluído. Então, é assim que a gente aprende. Mas chega de enrolação e vamos para o caso da CVC. A CVC contratou uma auditoria, né, que identificou alguns erros contábeis. O primeiro ponto é que esses erros foram culposos, tá? A própria auditoria identificou que não houve dolo, ou seja, não houve intenção dos administradores de fraudarem o resultado financeiro da CVC. No entanto, houveram erros contábeis e esses erros provocaram um resultado mais positivo, ou seja, a CVC teria tido mais lucro do que de fato teve. E qual a implicação disso? Várias. E uma delas é que os administradores ganharam bônus referente a um resultado que na verdade não existiu. E a auditoria entendeu que apesar de não ter sido um erro intencional, o erro sempre era para mais, né? Nunca era para menos. Então, eles tiveram vantagem com esse erro. Então, mesmo que não tenha sido algo intencional, algo doloso, eles tiveram vantagem. Então, se eles tiveram vantagem, eles devem restituir o bônus, né, que eles receberam para a CVC. Vamos a alguns pontos. Quando a gente pensa em reclamação contra administrador, seguro de no, né? Então, seria um caso de seguro de no? A princípio, sim. Aí vem uma outra pergunta, mas os acionistas, a própria empresa, pode ser terceiro no seguro de no? Ou seja, a CVC contratou a pólice em benefício dos administradores e a CVC, a própria CVC pode processar os administradores ou mover uma arbitragem contra os administradores e se eles forem condenados, a CVC vai ser indenizada? Sim, a CVC pode ser terceira, os acionistas também podem ser terceiros na apólice, a não ser que tenha alguma exclusão específica, tá? É muito comum ter uma exclusão nesse assunto quando é tomador, acionista dos Estados Unidos e Canadá, mas nesse caso não é no Brasil. Então, a princípio, cairia na cobertura básica da pólice, só se essa pólice em especial tiver alguma cláusula específica excluindo esse tipo de situação, mas a regra geral é que sim, a empresa e os acionistas, os sócios, podem ser terceiros, podem reclamar contra os administradores e essa reclamação estar coberta. Aí vamos para um outro ponto, mas a pólice só cobre reclamação judicial, cobre também arbitragem, porque arbitragem é uma outra forma de você resolver uma disputa, né? Você pode resolver por meio de acordo, você pode resolver judicialmente e você pode resolver por arbitragem, né? A maioria das apólices também cobre, tá? Essa arbitragem é uma das formas de reclamação, entra na cobertura básica também das seguradoras que amparam. Então, número 1, é uma reclamação contra o administrador? Check. O terceiro, né, seria aí no caso os acionistas, né, se na assembleia do dia 27 de abril se aprovarem, né, o ingresso dessa arbitragem contra os administradores, eles podem, isso seria um evento coberto? Check. Cobre arbitragem? Sim, na maioria das apólices cobre, mas cobre a restituição de bônus? Será que o seguro de no cobre se os administradores tiverem de devolver os bônus que eles receberam? Não cobre. Existe uma exclusão lá nos riscos excluídos. Essa exclusão é padrão. A maioria das seguradoras tem, eu risco dizer até que todas as seguradoras têm essa exclusão. Então, toda vez que estiver sendo discutido ali o recebimento de proventos, salários, bonificações, enfim, participação, qualquer tipo de remuneração não está coberta na pólice. Ah, tá bom, Tabata, eu já entendi que não cobre a eventual condenação para eles devolverem, né, por meio de arbitragem, a decisão arbitral, né, que esse é o termo correto técnico. Se houver uma decisão arbitral que eles devem devolver esse bônus,
Tudo bem, não cobre, mas eles vão poder contratar advogado, né? A policy eles vão poder usar a policy para se ressarcir dos valores ali com os honorários advocatícios. Nada disso. Quando um assunto é excluído da policy, tudo que é relacionado àquele assunto também é excluído. Todas as coberturas acessórias, o custo de defesa é uma cobertura acessória, né? A penhora online também é uma cobertura acessória. Então, se a gente fosse pensar que houvesse uma penhora, que houvesse a cobertura, a utilização ali de despesa de publicidade, o custo de defesa, nada disso está coberto quando o tema, o objeto da discussão, né, da reclamação, é um risco excluído, que nesse caso é a bonificação. Então, nem os custos de defesa. Tanto é assim que tem um outro vídeo que eu explico a cobertura de aval e fiança, que eu falo que deixo muito claro que nenhuma seguradora cobre a condenação do aval e fiança, mas algumas seguradoras cobrem os custos de defesa para que o administrador se defenda, né, de uma ação que está buscando ali a indenização por conta dele ter sido avalista ou fiador em nome da tomadora, tá? Então, essa cobertura de aval e fiança nada mais é do que os custos de defesa. Porque aval e fiança é um risco excluído, aí a seguradora foi lá e escreveu uma cobertura falando, olha, apesar de ser risco excluído a condenação, os custos de defesa eu vou pagar, ok? No caso da bonificação, a seguradora não escreveu isso, então não cobre absolutamente nada. Mas, então significa que esse caso não estaria coberto, não é um exemplo de cobertura de J-NO, e sim um exemplo de exclusão no J-NO? Não também. Até fiquei confuso. Peraí, primeiro você fala que é J-NO, depois fala que não é J-NO. Meu Deus, tô perdido aqui. Não, calma. A parte de bonificação não é um evento coberto na pólice. Só que em virtude desse resultado ter sido considerado a mais, né, ali nos números contábeis, né, em virtude desse erro contábil, a empresa pagou impostos a maior, ela teve uma multa por atraso do balanço, que foi aplicada pela CVM, ela teve que pagar os custos ali de investigação, ela teve que renegociar alguns contratos porque, enfim, ela achava que tinha um resultado e na verdade tinha outro. Então, tudo isso gerou uma série de prejuízos para a empresa que eles fizeram um cálculo e chegaram à conclusão de que se for mover essa arbitragem, ela vai começar em 67 milhões de reais. 67 milhões de reais. E são só 4 ex-administradores. É o diretor financeiro, o ex-diretor financeiro, o ex-diretor de tecnologia e 2 ex-CEOs, né? Diretor-presidente. Então, 4 pessoas já vão começar ali de largada a ser questionado 67 milhões de reais. Na matéria do valor econômico, não cita exatamente o que é bônus, o que é imposto, o que é multa, enfim, o que é renegociação de contrato, o que é o custo de investigação, enfim, ele não detalha ali quais são os valores, acho que a própria empresa também não detalhou. Então, a gente não sabe exatamente o que seria um prejuízo ali, um assunto, né, coberto na apólice e o que seria risco excluído. Isso facilmente numa regulação de sinistro é apurado, né? Então, a seguradora, no caso da CVC, tendo uma apólice de J-NO e essa situação estando coberta, né? Ela iria levantar quais foram os valores decorrentes de impostos, de bonificações e etc. E aí, como que fica? Aí, ele vai ter cobertura 100% dos honorários ou só de uma parte? Ele vai ter cobertura somente para reembolso dos honorários referente ao assunto coberto. Então, digamos que o advogado vai cobrar 500 mil reais para defender um administrador de todas as acusações, bonificação, imposto, blá, blá. Aí a seguradora vai fazer uma proporção, né, de que, olha, peraí, quanto que é, ou vai pedir para discriminar na proposta, quanto que é o valor para defender disso, daquilo, ou então ela vai adotar ali alguma forma de rateio, mas ela não vai pagar 100% dos honorários, porque tem parte dos assuntos ali questionados que não estão cobertos na pólice. Então, veja como o seguro J-NO não é algo assim tão simples, né? Quando a gente lê uma notícia, às vezes eu vejo algumas pessoas usando como exemplo, né? Ah, isso aqui é J-NO, isso aqui é cyber, isso aqui, calma, analisa direitinho. E é muito legal isso porque realmente não é para qualquer um, né? Precisa estudar, precisa analisar, precisa ler. Não é um seguro para os preguiçosos, né? Não é um seguro para quem não tem paciência de entender o que aconteceu, de se informar. Porque se você tentar tirar conclusões com base em títulos, em manchetes, ou que você ouviu dizer, você vai falar coisa errada, né? E aí você vai, por exemplo, usar esse caso e falar, olha, esse caso aqui é um exemplo de J-NO. E aí daqui a pouco você vende a pólice e quando o seu cliente contrata, ele tem alguma reclamação relacionada também a bônus,
Não tá coberta, mas na época eu contratei justamente por conta disso, então por isso que é bom ter muita atenção. Então, resumindo, a parte de bônus não tá coberta, mas a parte de gastos, né, de prejuízos que a empresa teve em virtude dessa possível falha, né, dos administradores, esse erro na gestão decorrente a impostos, a multa da CVM, aí desde que tenha a cobertura de multa, né, de danos causados, multas causadas aí, prejuízos, né, decorrente de multa, etc., aí sim vai ter cobertura, não tendo nenhum risco excluído específico na pólice. A regra geral de uma pólice de J&O é que isso estaria coberto. Então, mais um case, pegue essa matéria, guarde e mostre na prática como que funciona o seguro J&O, porque isso facilita a percepção de risco dos administradores e eles vão perceber que, meu Deus, não dá para eu ocupar essa cadeira sem ter uma pólice adequada. E se você quiser saber mais sobre o seguro J&O, tem mais outros estudos de caso que eu peguei a matéria e expliquei, olha, isso estaria coberto, isso não estaria coberto, funciona assim, funciona assado. Então tem tudo isso no Venda Seguro, que é para você ser um verdadeiro expert no assunto, se destacar do mercado. Já tem pouco corretor que entende de J&O, né? Então se você entender direitinho, com os exemplos reais, é fazer a visita e vender. Clica no link que está no primeiro comentário desse vídeo, você vai direto para o Venda Seguro, para ir direto para a visita, para vender, para fechar negócio e para ter muita produção no seguro J&O.